Olá pessoal, eu sou o Fabrício Perim, sou sócio da UDG Investimentos e hoje quero abordar com vocês mais um assunto de previdência privada, mais uma forma de utilização da previdência privada. Já deixei aqui para vocês no IGTV 2 vídeos a respeito de previdência privada, um sobre o que fazer com a sua previdência, quais são as formas de usufruir da sua previdência privada, e um outro vídeo sobre como escolher de forma assertiva a contratação dessa previdência, se uma PGBL ou se uma VGBL, se tabela progressiva de imposto de renda, se tabela regressiva de imposto de renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre como usar a ferramenta de previdência privada. E hoje eu quero falar com vocês sobre como utilizar a previdência privada como ferramenta, como instrumento de sucessão patrimonial. E, de fato, o que é essa sucessão patrimonial? Como isso funciona? Quando uma pessoa tem bens, tem patrimônio no seu CPF, quando essa pessoa falta, os herdeiros precisam fazer a quitação de um imposto chamado ITCMD ou ITCD. Tem locais que têm nomenclaturas diferentes, que nada mais é do que o imposto sobre transmissão, causa-mortes ou doação. Como que é isso? Quando a pessoa falta, os herdeiros então têm que pagar esse imposto para ter acesso ao patrimônio que essa pessoa deixou. O ponto é que esses herdeiros, eles não podem fazer a liquidação de nenhum patrimônio dessa pessoa que faltou para pagar esse imposto. Ou seja, eles não podem vender um carro, um imóvel, não podem liquidar investimentos, sejam eles renda fixa ou seja renda variável, ações, para fazer o resgate desse investimento, dessa posição, para quitar o imposto e ter acesso ao patrimônio. Os herdeiros precisam ter dinheiro, ter liquidez de patrimônio de um outro local, de uma outra reserva, de um outro patrimônio que não este de quem faltou, para fazer a liquidação deste imposto e ter acesso a este patrimônio. Então a previdência privada ela entra como ferramenta para essa sucessão patrimonial porque é um investimento que, quando o titular dessa previdência falece, quando ele falta, a previdência privada não entra em inventário, ou seja, os herdeiros recebem o benefício dessa previdência privada, recebem esse valor que estava alocado em previdência privada, sem que este seja alocado no inventário que vai entrar depois ali na partilha de bens entre os herdeiros. E isso é o grande benefício de se utilizar a previdência privada para este propósito. Esse imposto, o ITCMD, ele é definido por cada estado. Aqui no Brasil ele gira entre 4% e 8%. Em Minas Gerais, por exemplo, ele é 5%. E mais os custos que esses herdeiros, essa família tem de advogado, de cartório, esses custos de imposto mais advogado e cartório podem girar em torno de 10% a 15% sobre o patrimônio total dessa pessoa que faltou. Ou seja, vamos transformar isso em conta para facilitar o entendimento. Imagine que uma pessoa tem um patrimônio de R$1 milhão e essa pessoa falta. Esse patrimônio está em imóveis, estão em ativos de alocação financeira, enfim. Os herdeiros, para ter acesso a esse R$1 milhão, precisam então quitar o ITCMD, como nós dissemos, dando o exemplo aqui de Minas Gerais, onde a gente está alocado aqui, o DG Passos, nós temos 5% de alíquota mais cartório advogado, supondo que esse valor, então, esse custo para desenrolar o inventário seja de 15%, imposto mais outras taxas. Essa família, esses herdeiros, precisariam de R$150 mil para fazer todo o pagamento, saldar esse imposto, todas essas taxas de cartório, enfim, serviços de advogado, para ter acesso a esse R$1 milhão. E como eu disse para você, não pode ser vendido uma casa, não pode ser vendido um carro que esteja no CPF de quem faltou para fazer essa quitação. Então, se existisse ali um planejamento de sucessão patrimonial, esse R$1 milhão em patrimônio poderia, por exemplo, R$150 mil estar alocado em previdência privada,
que no momento que o titular desse patrimônio falta, R$ 150 mil de previdência que estavam alocados em previdência caem diretamente para os herdeiros quitam o ITCMD, pagam cartório, pagam advogados e têm acesso a esse patrimônio que foi deixado pelo titular. Ou seja, isso se desenrola, essa situação é resolvida de uma forma muito menos traumática, muito menos dificultosa de quem não tem esse tipo de planejamento. E muitas vezes eu conheço casos de famílias que possuem todo o patrimônio no CPF de apenas uma pessoa, e se essa pessoa falta, não existe nenhum tipo de planejamento para que seja quitado o imposto, o ITCD e ITCMD. Pessoal, então hoje a dica é essa: usar a previdência privada como uma ferramenta de sucessão patrimonial para que essa família esteja assim protegida para esse momento difícil. A gente entende que o ITCMD é um dos impostos mais difíceis, né, de ser aceito, no momento que uma família mais precisa de dinheiro, no momento que o provedor que falta em um determinado momento está com esse patrimônio alocado sobre o CPF de quem faltou, e a família fica desamparada. Então, essa estratégia de utilizar um investimento que é a previdência privada para facilitar essa sucessão de patrimônio é muito válida, tem que ser discutida para que as famílias se protejam em um momento de dificuldade, de tristeza, mas que exige uma necessidade sim de planejamento para que isso se torne um processo menos traumático. Pessoal, se ficou alguma dúvida, chame aqui pelo direct, deixe aqui o seu comentário no vídeo, entre em contato com você para esclarecer as suas dúvidas, te auxiliar nesse planejamento como um todo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.